Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 26 do podcast da Rede Empreendedores. É uma honra, é uma alegria estar contigo aqui, empreendedor, empreendedora, líder, que está dedicando um tempo, está dedicando a sua vida para estar aqui hoje aprendendo, agregando algo aí para a tua jornada como empresário, como líder, como gestor. E eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai ser especial para ti, porque eu trago aqui um convidado muito especial, que tem uma experiência numa das áreas dos negócios que é tão importante, é vital e muitas vezes negligenciada. Antes de ser alguém que é dessa área, é um ser humano, é um homem, é um pai, é filho do seu Adão e da dona Dora. Né? Está comigo aqui Marcos Rodrigues, o contador, o cara do networking também hoje, aqui em Santa Maria. Né? E é um prazer, cara, te receber aqui, bem-vindo. Prazer é todo meu, Maurílio, de estar aí, de estar prestigiando esse movimento que tu está fazendo. Antes de mais nada, parabéns. É sempre bom trazer pessoas para estimular outras pessoas, né? Esse movimento é algo que, quando alguém faz, ele precisa ser muito reconhecido, muito valorizado. Então, é uma honra estar aqui, é uma honra receber o teu convite, é uma honra estar aqui, um prazerzaço estar contigo. Essa amizade que a gente já tem alguns anos aí de parceria, né? Então, pode contar comigo que eu estou à disposição aí para colaborar. Tudo que tu achar que eu posso contribuir e que a minha história, né, de alguma forma, incentive outras pessoas a fazer alguns movimentos. Estamos aí para contribuir com todos. Tenho certeza que vai contribuir muito e vamos aqui, como falamos antes, transbordar nesse processo aí de transformar vidas, famílias e negócios, que começa com a nossa própria transformação. A gente tem uma missão aqui na rede, transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo. É isso que pulsa no nosso coração e eu sei que, de alguma forma, nós nos conectamos lá atrás. Eu te conheci em 2017, através de dois parceiros, dois alunos parceiros, colegas de trabalho, que foi o Juliano Kogo e o Fabiano Scheffer. Exatamente. Né? Que me apresentaram a supervisão e os sócios da supervisão. Eu me deparei lá com 11 sócios na época, não sei quantos sócios são hoje. Hoje somos em 9 sócios. 9 sócios. O seu Leônio se aposentou. O seu Leônio se aposentou em 2020, né? Uma trajetória... O fundador. Que nos honra, o fundador da supervisão. Quantos anos ele tocou a supervisão? Cara, a supervisão inicia a história em 70 Ele se forma em 76, né? 78 ele inicia o primeiro empreendimento na nossa área. 78, então são 2020, 46 anos. 46 anos. Mas a gente vai chegar na supervisão. Eu quero que tu te apresente para quem está conosco aqui. Quem é o Marcos? Te apresenta aí, fala da tua família linda, né? Aquela galera lá crescendo. A galera. Bom, então, eu sou o Marcos, hoje sou daqui de Santa Maria, natural de Santa Maria, sou contador, formado pela nossa UFSM. Nasci e me criei por aqui, né? Tive uma passagem por Porto Alegre, trabalhei numa empresa multinacional, faz parte do nossa parte da conversa lá da frente, né? Sou filho do seu Adão e da dona Dora, como tu bem colocou. A gente tem que honrar nossas origens, né? Sempre. Tenho muito orgulho da criação que eu tive e isso me tornou quem eu sou hoje. Desde 2010 sou casado com a Silvia. Em 2011 fomos agraciados com a vinda da Isabela, minha primeira filha, hoje com 14 anos. E agora, em 2025, planejamos ter mais um filho e fomos agraciados com uma bela dupla, né? A Alice e o Henrique, que hoje estão com 6 meses, nasceram dia 13 de janeiro. Foi uma grata surpresa, aliás, talvez a notícia mais impactante que eu tive na minha vida, né? Quando a moça lá, a médica do ultrassom, me disse assim: não, Marcos, tá tudo certo,
tu tá aqui, tá o bebê, tá bem posicionado, tá do tamanho ideal e tal. E aqui tá o outro. Essa frase ficou marcada, né? E aqui tá o outro. E aí veio a Alice e o Henrique que nos completaram, né? Completaram a nossa família. Eu volta e meia eu brinco com a Silvia, né? Que nós vamos ter outro, mas é brincadeira. Então, esse é o Marcos, cara. Eu sou um cara bastante simples. Tu muito bem mencionou network. Eu sou um cara muito de fácil relação, né? Sou amigo de todo mundo, não brinco com ninguém. Isso facilita muito o processo e é isso. Não tenho muito Tá com quantos anos? Eu tenho 36 anos. 36 anos, cara. 36 anos. Nasci em 1988. Então, Que maravilha. Tu já é sócio do escritório onde tu voltou para Santa Maria para trabalhar na supervisão. Isso, se tornou sócio tempo depois. Eu tenho 19 anos de experiência contábil já, né? 19 anos. Iniciei a minha faculdade em 2006. Trabalhei em alguns escritórios aqui da cidade, aquela experiência durante o curso ali, estágio, né? E em 2008 eu fui contratado a primeira vez pela supervisão. Nessa contratação eu já estava em meio a um processo seletivo de uma auditoria, de uma empresa de auditoria em Porto Alegre, uma das Big Four, que hoje é a PwC, né? E eu passei nesse processo, fui para Porto Alegre, vivi essa experiência. Para mim foi muito, muito engrandecedor, né? Como profissional, como exposição, né? É um mundo totalmente diferente, uma forma, uma abordagem, né? Porque uma coisa é tu ser contador da empresa, outra coisa é tu vir e auditar uma empresa, né? Então, uma experiência muito boa e que até hoje ela rende frutos, né? Hoje, há poucos dias atrás, a gente teve uma experiência a gente tem clientes hoje auditados dentro da supervisão, né? E dentro dessa expertise, a gente participou de um processo de auditoria agora há pouco tempo, que essa experiência que eu tive lá atrás me ajudou, né, a conduzir algumas situações, né, porque era o primeiro ano que a empresa estava sendo auditada. Né? Então, fora toda a experiência profissional, exposição, conhecer empresas, né, de maior relevância, participar de processos de M&A, compra e venda de empresa, enfim. Então, isso foi bem engrandecedor lá atrás, para um PIA, né, lá em 2008, 20 anos. Então, isso fez bastante diferença na minha trajetória profissional até aqui. Com certeza. Quem está conosco aqui talvez não saiba o que é uma empresa auditável, quais são todas as SAs, as grande porte, elas são auditáveis. Como é que isso funciona? Hoje existe uma obrigatoriedade legal de que todas as empresas de grande porte devem ser auditadas. Tá? Isso é uma exigência legal. Ali passou dos 300 milhões de faturamento, tu já tem obrigatoriedade anuais. Tu já tem a obrigatoriedade de estar, de contratar uma empresa, né? Porque tu ganha uma relevância, né? Esse é o objetivo da lei, né? Tu ganha uma relevância perante a sociedade. Então, vem uma empresa e valida aquilo que a tua empresa está produzindo de informação contábil, tributária, enfim. Porque, vamos lá, tu vai para o banco, pega dinheiro, aí tu tem uma auditoria que resguarda, né, a tua capacidade financeira, a tua capacidade de pagamento. Então, essa auditoria é isso. Ela é obrigatória para esse conjunto de empresas, mas quem está abaixo disso... Pode fazer também. Pode fazer tranquilamente. Tanto que muitas empresas optam por fazer auditoria por conta de buscar um crédito bancário maior, porque tu aumenta a credibilidade, diminui o risco perante o banco, né? Ou perante fornecedores, por exemplo, e faz com que tu tenha um crédito maior. Então, muitas empresas optam por ter essa auditoria com essa intenção, né? Ou empresas que estão em algum processo de compra, de entrada de novos sócios, receber aportes, né? Então, todos esses movimentos são movimentos que normalmente vêm acompanhados de um processo de auditoria. Então, todo esse processo foi um processo que eu acompanhei. Hoje eu estou do outro lado da mesa, né? Hoje nós não trabalhamos diretamente com auditoria. A gente pode fazer, não tem problema, mas hoje não é bem o nosso foco, né?
Nosso foco hoje é estar ao lado do empresário, né? Ser contador do empresário, ter uma consultoria contábil, ser um apoio, né, estratégico do negócio dos nossos clientes. Então, hoje a gente está do outro lado da mesa, né? Mas foi muito importante estar, né, estar nessa condição de auditor, de estar vivenciando isso, e o dia a dia também com pessoas bem mais experientes nessa área. Foi bem positivo. Daí tu volta para a supervisão, mas tu não volta ainda como sócio. Volto em 2010 porque eu tranquei a faculdade, né, em 2008, estava terminando ali o terceiro ano da faculdade, por ali, e eu volto em 2010 e retomo a faculdade. Então, eu me formei, na verdade, em 2012, né? Eu fiquei esse período com a faculdade trancada. Tinha expectativa de migrar minha faculdade para Porto Alegre, né? E até, por um lado, foi bom. Se eu migrasse, eu não teria... O movimento do retorno seria mais difícil. Então, como eu passei o primeiro semestre trancado, no segundo semestre eu tranquei de novo, aquilo ali facilitou o processo de retorno. Eu só reativei minha matrícula e finalizei meu curso ali na UFSM, né? Então, em 2010 eu retorno de Porto Alegre, já retorno para a supervisão, né? Já retorno por conta dessa negociação que eu fiz para voltar, e ali foi uma questão bem interessante dessa parte profissional da coisa, né? Da minha vida, que eu sempre gostei, sempre fui para o lado do desafio, né? E eu volto para a supervisão para assumir um setor que eu nunca tinha trabalhado na vida, né? Nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido experiência. E eu volto para trabalhar nesse setor. Qual setor? Que foi o setor fiscal, né? Fiscal. Naquela época, toda a minha experiência tinha sido na área contábil, né? E ali, naquele momento, a gente precisava ter alguém que tomasse conta do setor, mais uma função mais gerencial. E, conversando com o seu Leone, eu disse, estou precisando ter esse desafio. Eu disse, vamos. Né? E foi a minha porta de retorno, né? Foi a porta de entrada, que eu sempre fui muito transparente. Quando eu estava fazendo o processo seletivo, eu falei, olha, estou fazendo, é uma vontade que eu tenho e tal. Inclusive, quando eu saio tranquilo, com tudo preparado, né? Tudo preparado para que a saída fosse, né, não gerasse nenhum tipo de transtorno. Quando eu retorno também muito, muito bem. Tipo, não fica aquele sentimento de traição, porque justamente a gente faz o movimento certo. Como tem que ser, né, Maurílio? Tem que ser transparente. Né? Esse off-boarding aí, a saída aí, que é onde muitas vezes se falha e se descuida. Né? Porque às vezes a gente não pensa, a gente tem que pensar que tem o dia de amanhã, sabe? E isso é uma coisa que cara, quem convive comigo sabe. Desde xingar uma pessoa no trânsito. Cara, amanhã esse cara pode bater na porta do escritório querendo ser nosso cliente. Aí ele abre a porta de cara contigo e tu xingou ele no trânsito semana passada, cara. Como é que tu me explica isso? Qual é o motivo? O que tu ganhou com isso? Né? Então, isso para mim, assim, ó, Marcos, tem algum inimigo? Cara, sinceramente, eu acho que não. Né, não construir relações ruins. Tem relações que ficam no passado, normal da vida da gente. A gente vai mudando os ciclos e os círculos de amigos. Mas, cara, me dou bem com todo mundo, né? Inclusive com amigos que foram meus colegas lá no Bilac, lá atrás, né? A gente estava falando agora há pouco de um deles, que é o Éder, né? Que eu te comentei agora há pouco. O Éder foi meu colega no Bilac, lá em 2000 e, sei lá, muitos anos. Não consigo nem me lembrar o tempo. E agora, depois de todos esses anos, a gente praticamente reativa uma amizade, um cara que está fazendo um movimento legal aí na cidade. E é um cara muito bacana, assim, que... Né, por isso que eu digo, são amizades. A semana passada, tirei uma dúvida de um amigo que foi colega meu no Colégio Técnico Industrial, lá no ensino médio. Está morando na Irlanda. Até fez um movimento tributário aqui, precisava tirar uma dúvida, me chamou. Então, sabe, relações a gente acumula, né, Maurílio? É o relacionamento que move o mundo dos negócios, né? Não é dinheiro. O dinheiro é uma resposta, né? Uma consequência. Então, agora tu se tornou sócio de um escritório em 2012 e já está com 13 anos aí de sócio de uma empresa
12 mais 1. Eu não sei quanto tempo tu levou para se enxergar como empresário. Tá? Porque tem muita gente que tem um CNPJ não se coloca nessa posição aí do empresário. Nós tivemos... Tu muito bem falou da nossa aproximação, 2017 ali. A supervisão, lá em 2012, talvez, estamos falando aí de um escritório com 20 e poucas pessoas, né? Um número que eu tenho na memória foi um número antes da pandemia ali, que foi 42, 44 pessoas que nós tínhamos ali. Hoje nós temos 70 pessoas na nossa equipe. Então, dentro desse tempo, é onde a gente enxerga essa evolução, né? E ali, quando a gente começou esse trabalho do planejamento estratégico, plano de marketing, que foi onde tu te inseriu na nossa realidade, ali com o Fabiano e com o Juliano, foi um momento onde a gente começou a entender que a gente não era só contador, a gente era empresário também, né? A gente deixava essa função do empresário mais para o Soleono, né? Essa relação institucional era mais com ele. E ali a gente começou a virar a chave, né? De entender que a gente tinha que se preocupar com outras coisas além do atendimento ao cliente, a gente tinha que se preocupar com a empresa, a supervisão. Então, ali foi uma virada, acho que ali acontece essa virada de chave de entender que não é empresa, é empresário, não é contador, né? Somos uma empresa que tem pessoas, essas pessoas têm família, existe uma responsabilidade social em cima disso, a gente cuida de empresas, essas empresas têm responsabilidade, que muitas delas passam pela nossa mão, né? Que é o imposto, é a folha de pagamento. Essa folha de pagamento é de uma pessoa que tem uma família. Então, olha a responsabilidade social envolvida nisso tudo, né? Então, é algo que nós temos uma consciência muito grande no momento que cai essa ficha. Cria-se essa consciência de, opa, peraí, né? Vai muito além de entregar as coisas no prazo, né? E quando a gente pensa isso, essa virada de chave é importante, porque o senso de responsabilidade é outro a partir dali, né? E a mentalidade também muda. E o negócio muda também, por consequência. Tu levou, então, em torno de uns 5 anos como sócio até começar a se enxergar como empresário. Agora, me diz uma coisa. Tá? Quais foram os maiores desafios que tu enfrentou aí como empresário? Cara, quando eu olho para o meu passado, para a minha trajetória dentro do escritório, da empresa, eu volto em 2010, 2011, a gente faz um movimento ali e vem uma mudança de legislação muito forte ali, que a questão inicia os SPEDs, inicia toda aquela digitalização do fisco. Aquilo ali foi algo que realmente nos colocou em outro patamar, porque nós nos preparamos para aquele movimento, né? Nós nos especializamos naquilo ali e isso nos trouxe muitos clientes que estavam desamparados e vieram para estar melhor amparados, melhores cuidados. Clientes que, se a gente olhar para a nossa carteira de clientes, é uma carteira que não gira muito, ou seja, a gente consegue ter uma relação muito boa com os nossos clientes e uma relação duradoura, né? E esse período do 11, 12 ali, que é aquele período de implantação, SPED, digitalização, isso nos trouxe um movimento de crescimento do escritório, contratação, capacitação da equipe, que é um movimento que, vamos lá, nós vamos ter algo semelhante agora, a partir do ano que vem, com a reforma tributária, né? Nós temos um movimento a ser pensado pelos negócios, pelas empresas, que tem muita ponta solta ainda, mas é um movimento que talvez nos coloque de novo numa condição de estar em outro patamar, porque a gente está se preparando, já faz mais de um ano que a gente está se preparando para esse movimento. E ali, quando a gente fala desse crescimento, né, dessa evolução como negócio, é onde
eu começo a enxergar os primeiros pontos assim que na minha trajetória me chamam a atenção, né? Eu dentro desse setor fiscal, que foi um grande desafio, a gente recebe uma grande empresa aqui do estado com uma oportunidade tributária de recuperação de um crédito lá, na época era um PIS e COFINS, e nós fizemos uma recuperação lá de 14 milhões para esse cliente. E eu lembro que o seu Leono, o método que ele tinha era o quê? Ele reunia as pessoas e dizia, nós temos que fazer esse trabalho, quem vai ficar à frente? E, cara, era um momento onde meus colegas estavam envolvidos com outras coisas, enfim, eu disse, cara, posso ficar, né? E foi um aprendizado assim, vamos fazer. Nunca fiz, mas vamos fazer, né? E quando tu faz uma recuperação tributária, uma recuperação de crédito tributário de forma administrativa, tu tem que ter o máximo cuidado possível, porque tu não está trabalhando com o judicial, que tu entra com o processo, o juiz te diz que tu pode, diz o que tu pode, né? E tu vai lá e faz conforme que o juiz mandou. Não, ali tu está fazendo por livre, espontânea vontade. Então, tu assume o risco de fazer aquele movimento. E a gente vai lá e faz o movimento de recuperar 14 milhões para esse cliente. Foi engrandecedor, gerou um contrato também com esse cliente, onde a gente permaneceu acompanhando ele por mais 4, 5 anos. Eu assumi a frente desse contrato e foi um dos grandes divisores ali, né? Foi o momento onde a gente, né, mudou. Também, em 2013, a gente recebe mais um grande cliente. Passa para cá, vamos fazendo. Foi assumindo o desafio. Que é a grande chave do crescimento, né, Maurílio? Exposição, cara. Precisa de coragem, né? Exposição. Talvez coragem nem era tanto que eu tinha, era vontade, entendeu? E tava ali, 2011, a coragem tinha que ter, entendeu? Mas 2011 nasceu a Isabela, né? Então, a cabeça da gente já muda. Tipo assim, cara, já não é mais eu, entende? Já não é mais eu e a Agora sou uma família. Primeiro, já não é mais eu. Aí depois, já não é mais eu e a Silvia. Agora tem uma criança aqui que tá aqui, depende de mim, depende da gente. Vamos se virar, né? A Silvia também logo em seguida se formou e hoje atua, é veterinária, tem banhitosa, tem o negócio dela, empreende também, né? Então, a gente cresce na necessidade de crescer, entende? Então, muitas vezes falta isso, né? Falta essa responsabilidade. Eu li um texto, não que eu concorde 100% com ele, mas faz muito sentido. Quando nós olhamos para a sociedade e para as pessoas da sociedade, como a paternidade, a maternidade, o ter filhos muda a pessoa, né? E quando eu li aquele texto, eu disse, nossa, faz muito sentido. Minha grande falha foi não ter guardado o autor, né? E aquilo ali faz muito sentido porque, para mim, o primeiro grande divisor é o filho. É ter vindo a Isabela num momento totalmente de inexperiência, que gera necessidade, que gera assim, cara, baixa a cabeça, vamos correr atrás, entendeu? E esse vamos correr atrás, eu colho os frutos até hoje, porque é a mentalidade que eu tenho até hoje, né? E não vai deixar de existir. E é a mentalidade que eu vendo para todo mundo que trabalha comigo. Cara, surge um problema, te atira nele para solucionar. Surgiu não te esconde. É a exposição que te leva para o próximo nível. Estou pronto. Não espera estar pronto. Só quem se expõe a algo sabe o quanto aprendeu com aquela exposição, sabe a sabedoria, sabe o quanto de sabedoria ele acumulou com aquela exposição. Não tem assim, não tem nada que venha antes disso no mundo dos negócios, no mundo da evolução pessoal, profissional, nada vem antes disso. Na minha concepção. Precisa ter experiência. Precisa passar pela experiência. Tu tem que te expor, entendeu? E como tu deu a deixa, tá? Tu falou em tem que se expor, eu vou expor agora a Oriente Kombucha ao risco. Tá? Quem aí não conhece Oriente Kombucha, é uma marca local, tá? Nascida e criada aqui em Santa Maria. Na verdade, a ideia surgiu aqui nessa sala.
O Thomas Godoy, que é o fundador da Oriente Kombucha, ele era meu consultor trainee em 2018, tá? E ele estava sentado aqui conversando com uma gerente de marketing que eu tinha, que era a Bruna, que provavelmente foi a Bruna que deve ter visitado vocês lá para fechar algum dos cursos. Sim. Algum dos cursos. Lembro da Bruna. Ah, lembra da Bruna? Lembro. Aí a Bruna conversando com ela, a Bruna era mais dos produtos naturais, ela teve um tempo que ela foi vegana, vegetariana, e aí o Thomas conversando com ela, foram pesquisar na internet, encontraram a kombucha e o Thomas começou a fazer kombucha. E eu vou te dizer que a kombucha que ele fazia lá atrás estava diferente dessa, que hoje já é um nível acima. Kombucha é uma bebida probiótica que era chamada na China antiga de chá da imortalidade. Então tem mais de 2.000 anos aí essa bebida milenar que ela tem um sabor diferente. Tu nunca tomou kombucha? Nunca né? tomei. Então eu vou expor a Oriente Kombucha aqui. Tu vai experimentar pela primeira vez, claro, só que tu vai ter um algo a mais. Tu vai experimentar a linha Premium, tá? Eu não vou te deixar tu experimentar a linha Tropical. A linha Tropical é uma linha feita à base de polpa de frutas. Tá? Uhum. Essa aí que tu tem é maracujá, né? Uhum. É um sabor bem especial. Abacaxi. E essa aqui é melancia. Além dessas, tem da Tropical também uva e morango. Mas eu trouxe aqui para compartilhar contigo a Oriente Kombucha Premium. Essa aí é a Índia e essa aqui é a Japão. A Japão é chá preto, maçã e framboesa. Esse aqui é maçã, canela e amêndoas. Qual das duas que te agrada mais? Vamos nessa aí. Nessa aqui? Preto. Então eu vou servir para ti a Oriente Kombucha Premium Japão, chá preto, maçã e framboesa. Tá? Vai ser a estreia do Marcos Rodrigues no universo da kombucha. Uma bebida saudável e é diferente. Vamos ver o que tu vai dar as características. Não vou falar nada, só vou te... Um brinde. Saúde e sucesso. O que tu... Gostei. Refrescante. Refrescante? Mata a sede. Mata a sede. Sabe que um dos grandes problemas da gente consumir algumas bebidas, né? Tu consome e parece que tu tem que tomar mais. Uhum. Né? Essa aqui dentro tem micro-organismos vivos, tem bactérias do bem, que fazem bem para o intestino, fazem bem para a flora intestinal, digestão, nutrientes, ajuda no emagrecimento, desinflamação, uma série de coisas aí que são benefícios. E tem esse sabor aí que vem da fermentação, é a base de chá com especiarias e esses micro-organismos vivos aí para fazer o bem para o intestino. Show, muito legal. E valorizar, né? Iniciativa santamariense. Santamariense, agora ganhando aí o espaço em outras regiões, em outros territórios. E é a nossa patrocinadora oficial aí da primeira temporada do podcast da Rede Empreendedores. Aí, muito gratidão. Bem. Podcast muito bem acompanhado. Isso aí. A gente escolhe muito, muito bem quem vem aqui. Inclusive... E eu fui olhar no nosso histórico de relacionamentos, de alunos do coaching com PNL. Eu fui lá em busca daqueles que tinham história para contar. Eu só não sabia, antes de tu me falar agora, há pouco, nos bastidores, que tu era jogador de futebol. Não, jogador é uma palavra muito forte. Se encontrou ali com o Guilherme, que é o nosso produtor técnico aqui, ele é narrador, mas ele é narrador mesmo. Mas aí vocês começaram a falar sobre futebol Sou um apreciador do esporte, do futebol. Me criei, influência do meu pai, né? E... não adianta, eu vou ter que influenciar o pobrezinho do Henrique agora, né? Essa semana teve jogo do Grêmio, eu sou gremista, né? Teve jogo do Grêmio, decisão da Recopa. Coloquei o Henrique deitadinho no sofá e ele acompanhou quase todo o jogo. Com 6 meses. Depois a Silvia brigou comigo porque ele ficou agitado para dormir. Ele já te disse que vai ser gremista. Claro, e eu digo para ele que ele vai jogar no Grêmio.
Cara, jogador é uma palavra muito forte, né, Murilo? Mas eu brinquei, há 40 quilos atrás, eu tive eu sempre fui metido nos futebol da cidade, acompanhava Rio Grandense, acompanhava Inter de Santa Maria, pela localidade que eu morava, lá, me criei lá no bairro Perpétuo Socorro, né? Então, bairro do Rio Grandense. Então, acompanhei muito o Rio Grandense, desde a reativação dele lá atrás, que teve a escolinha, joguei na escolinha, cheguei a treinar junto com o grupo profissional em algumas ocasiões ali, né? E isso foi sempre um hobby para mim, né? Mas nunca me iludi com com a possibilidade de uma trajetória profissional, porque é para poucos, né? E por vezes a gente tem que ter consciência, né? Então eu sempre fiz porque eu gostava, acompanho até hoje, torço para os 2 clubes da cidade, inclusive o Inter de Santa Maria hoje tem um grande cliente, amigo, parceiro nosso, que é o Pedro de la Paz, que está fazendo um baita trabalho frente ao Inter de Santa Maria hoje. Esperamos que tenha, né, o acesso, né, à Série A, porque a gente merece, né, como cidade, ter um clube na Série A do brasileiro, do Campeonato Gaúcho. E eu sou um entusiasta desse esporte, né? Gosto de acompanhar, gosto de estar envolvido ali, né? E me criei nos campos da cidade, aí, da Várzea. Que maravilha. Vamos sair do campo de futebol e vamos voltar para o campo dos negócios. Esse eu prefiro. Tem jogado mais. Esse eu prefiro muito mais hoje. Nos negócios, e pensando nas pequenas empresas, Marcos, nas pequenas empresas, que são a maior parte das empresas do Brasil, tá? São as que mais geram emprego, mais geram renda, e tem muitos desafios a superar. O que tu tem para falar para esse pequeno empresário aí que muitas vezes está perdendo dinheiro, está perdendo tempo? Cara, todo negócio ele parte de uma viabilidade, né? Primeiro de uma capacidade ou de um talento e depois de uma viabilidade. Então, no momento que o Maurílio é um bom condutor de empresários, ele se torna um bom treinador. E nisso vira um bom negócio a rede de empreendedores. Por isso que ela dá certo, por isso que ela funciona. E isso serve para qualquer negócio. Por que a supervisão funciona? Porque tem bons contadores, então envolve o talento. Então, essa é a primeira parte do negócio, que é aquela parte muito particular, né? Se eu tenho um negócio, eu tenho a capacidade de entregar o que esse negócio se propõe a fazer para a sociedade. Depois disso, meu amigo, tu estar cercado de boas pessoas, de bons profissionais, e tu não abrir mão de fazer entrega de um bom produto. Quando tu abre mão do boleto e começa a pensar na entrega, tu vai ver que tu não vai precisar mais te preocupar com o boleto, porque o boleto ele vai se resolver ao natural. Se a tua entrega é muito boa e tu está bem acompanhado, bem estruturado. Se o cara começa já a fazer rolo, a se envolver com coisas que não são legais, ou entregar um produto meia boca, a tendência do negócio é não dar certo, né? E a gente percebe, Maurílio, um movimento muito forte do empreendedorismo, estimular o empreendedorismo, e eu defendo absurdamente isso. Acho que todo mundo que puder empreender, deve se experimentar em algo dentro do empreendedorismo. Mas com o cuidado necessário, com a análise adequada da viabilidade desse negócio. Sempre, e isso muitos cursos, muitos ensinamentos levam para esse lado. Empreenda primeiro, tente empreender primeiro com o CNPJ do outro, né? Você vai fazendo o teu negócio, tu tá aqui na tua empresa, tal, daqui a pouco tu enxerga que tem uma viabilidade, mas busca primeiro a viabilidade. Porque a quantidade de histórias bonitas, mas também tem a quantidade de histórias. Tu trouxe um dado, né? A maior parte das empresas são pequenas empresas, que emprega mais. Mas, ao mesmo tempo, qual o percentual de empresas que abrem e fecham? É gigantesco, né? Então, esse cuidado que às vezes eu sinto falta. E aí vem os profissionais que estão junto das empresas. É o cara que faz o plano de negócio. É o contador.
É tu ter um jurídico por perto. Muitas vezes teu negócio é pequeno, tu não consegue ter um jurídico te acompanhando no mês a mês, mas tu ter uma relação com um jurídico que te apoie. Se teu negócio exige que tu tenha um contrato, faz um contrato adequado com o teu cliente, sabe? Então, e foca na qualidade da entrega. O que vai ter diferenciado o mercado sempre vai ser a qualidade da entrega. Então, nós temos clientes de todos os portes, de vários segmentos, não temos nenhum tipo de restrição dentro da supervisão. Então, isso, para mim, como profissional, é algo que me expõe a várias realidades, né? E o que nós visualizamos e convivemos muitas vezes são empresários que ficam desassistidos, que não acompanham o seu negócio. Quando tu te dispõe a ter um negócio, tu precisa entender como ele funciona. Não só na parte operacional, técnica, né? Mas também na parte tributária. Por que o teu negócio está naquele regime tributário? Qual é a tua carga tributária? Quando tu emite uma nota fiscal, tu faz o preço para o teu cliente, tu faz o preço para fechar ou tu faz o preço para manter a tua estrutura e cobrir os custos que tu tem? Então, é importante que tu olhe nesse sentido. E esse é o maior... É aí que eu vejo que o empresário, o pequeno empresário, muitas vezes falha. Ele erra nisso? Porque ele não tem esse conhecimento. E ele se atola na operação, esquece de pensar isso, e muitas vezes acontece o quê? O marceneiro chega na tua casa, te dá um orçamento, tu aceita o orçamento, tu faz o pagamento e ele não te entrega. Quantas vezes tu já ouviu essa história? Eu ouvi algumas vezes. A empresa está lá, está funcionando, está fluindo, mas chega um momento onde tem qualquer crise, qualquer decaída que dá no negócio, a empresa não se sustenta. Por quê? Porque ela está se sustentando num fluxo de caixa onde o contrato futuro está sustentando o contrato passado e, na verdade, a empresa está num looping de que, no momento que dá um corte, ela se perde, né? Outra questão, imposto. Imposto tem que ser pago. Nós não estamos falando do que fazem com o nosso imposto, não é isso. Até porque não é o propósito aqui. Eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Sobre a aplicação do dinheiro que o imposto recolhido virou para a sociedade. Não é isso. Mas o imposto precisa ser pago. Não existe dívida que seja boa se ela não for estratégica. Dívida boa é aquela dívida que dá dinheiro. É tu comprar um carro que vai gerar um negócio que vai te fazer gerar mais dinheiro. Aí esse carro é financiado, show de bola. Agora, tu ficar devendo imposto, ficar devendo... Cara, liga o alerta, reflete sobre o teu negócio. Porque quando tu entra num looping de 1 ano, 2, 3, cara, às vezes tu tá num buraco, tu não consegue sair mais. E a gente já viu, cara, patrimônios sendo destruídos por esse tipo de conduta, né? Então, esteja bem acompanhado, entrega um produto de qualidade e, cara, não tenta ser malandro, entende? A malandragem ela te leva até um certo ponto, mas o que te leva para a prosperidade é tu fazer as coisas do jeito certo, é tu ser estratégico nas escolhas que tu faz para o teu negócio. E para tu fazer isso, procura alguém especialista nas áreas que tu precisa, né? Procura um bom contador que vai te dar um trilho adequado tributário, vai te colocar no regime tributário adequado, não vai te fazer pagar o imposto que não precisa, sabe? Procura um bom jurídico para formalizar bem as tuas relações, procura um bom consultor para alinhar a tua equipe, para montar um manual de conduta, sabe? Quando tu vai começando a criar a equipe, tenha essa diretriz alinhada, alinha o perfil da tua equipe, entende? Então, é por aí, porque daí tu cresce do jeito certo, tu começa do jeito certo e cresce do jeito certo, né? Não tem muito segredo diferente disso. Fazer muito bem o básico, o feijãozinho com arroz ali é o que funciona melhor, né? Não querer inventar mirabolâncias, não é o momento, né? Hoje nós estamos num momento econômico, por exemplo, uma Selic é 15%.
O que isso reflete? O dinheiro está caro. Se eu vou para o banco, preciso de dinheiro lá no banco, tu imagina que eu tenho que fazer no meu negócio pelo menos esses 15%. Só para pagar o banco. Para pagar o banco, só para isso. Fora lucro, Fora lucro, fora lucro, aluguel, folha de pagamento, imposto. Além disso, 15% do que eu colocar num fluxo de caixa. Então, tem que pensar bem quando a gente vai para o banco pegar recurso, se é realmente necessário, se é o movimento adequado, se eu não posso fazer um remanejamento interno. Sempre é importante ter essa... E outra, o relacionamento, né, Maurício? A gente fala relacionamento. Relacionamento sustenta esse tipo de estrutura. Por mais que tu não tenha um consultor perene na tua empresa, um contrato recorrente, ali, alguém que te acompanha, nesse momento é o momento de tu chamar alguém. Né? É o momento de tu... Maurílio, tô com uma situação assim. Tu me indica alguém para conversar? Sabe? Antes de fazer o movimento. Porque às vezes a gente faz um movimento e a gente deixa de analisar o reflexo que tu vai ter em algum ponto. Né? Perfeito. E é muito comum a pessoa passar a valorizar o papel do especialista depois de ter errado várias vezes, ter tomado na cabeça, e aí depois ele se dá conta. Ontem mesmo eu atendi um empresário que me chamou para a gente fazer um planejamento para o novo negócio dele. Ele me contou, hoje ele tem 80 mil para investir no negócio novo que ele vai criar. Mas para chegar agora, para fazer o planejamento com esse negócio de 80 mil, que é um negócio bem pequeno, né? Sim. Ele perdeu 800 Sim. no negócio anterior porque fez sem planejamento. Muitas histórias a gente ouve de pessoas que quebraram e voltaram, e se reinventaram, né? E, de fato, existem essas histórias. Quando a pessoa tem o perfil para isso, quando a pessoa tem o conhecimento e tem a atitude para isso, cara, funciona, acontece. Só que a gente tem que entender que isso não é todo mundo. Minha mãe dizia, tu não é todo mundo. Isso serve para isso também, tá? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo mundo que quebra esse hierarchy. Não é todo mundo que tá com... o fulano quebrou e se reergueu. Daqui a pouco ele quebrou e se reergueu por quê? Porque ele tinha um acompanhamento jurídico, contábil adequado. O patrimônio dele estava protegido dentro de uma holding. No momento que ele quebrou, ele não interferiu lá no patrimônio. Aquele patrimônio conseguiu viabilizar ele se reerguer. Então, cada história é uma história. E esse cara está bem acompanhado, entendeu? Passa pela capacidade dele, obviamente que passa. Mas também passa por ele estar instruído adequadamente por especialistas em cada área. Então, tu tá cercado de boas relações, sempre. Isso aí vira o jogo, isso muda o jogo, né? E é para onde tu recorre, né? Para a tua rede de relacionamento. É uma rede de apoio que tu cria ao teu redor. E quando tu está no mundo empreendedor, essa rede ela faz muito sentido tu estar inserido em alguma rede, né? Tu sabe que hoje a gente tem um movimento de networking, né? Que, inclusive, tu já esteve lá, te convidei, tu foi lá prestigiar a gente. E é um movimento que a gente percebe os membros daquele grupo se ajudando, colaborando entre si. Estou com uma dificuldade tal, estou procurando um profissional para a área tal, estou com um problema X. Cara, esse cara aqui, eu tive esse problema e o fulano me ajudou, sabe? E hoje nós estamos em 72 empresários que se reúnem toda quinta. 72 empresários se reúnem toda quinta pela manhã, às 7 da manhã. Né? Todos os empresários aqui de Santa Maria, uma rede de apoio. Né? Muitos negócios. Né? Hoje a gente virou um mês, então a gente faz a apuração. Né? Foram mais de 3 milhões e 300 negócios gerados ali dentro daquele grupo. Então, é um grupo muito, muito consistente, né? e que se ajuda muito, assim, sabe? A gente vê frutos não só financeiros, né? Não só o negócio, os negócios acontecendo, mas também aquele apoio que muitas vezes aquele empresário que é mais sozinho, que a gente sente aquela rede
né, dando esse apoio para ele. Cooperando uns com os outros. Exatamente. Isso, cara, isso tem sido... Dos 72, tu foi qual número? Cara, eu acho que eu fui ali o 4, 5, foi um dos primeiros a Tu é iniciar. um pioneiro do grupo, sim. né? Começou com o Éder e com o Wagner, né, que são... O Wagner é um grande amigo meu que... trazendo um pouco daquele ditado, né? É melhor um cliente que vira amigo do que um amigo que vira cliente, né? O Wagner é um cliente que virou um amigo. Então, eu prefiro os clientes que viram amigos, né? Do que os amigos que viram cliente, porque a amizade é uma relação que se criou fora daquele ambiente de trabalho, do negócio, né? E o Wagner é um cliente que virou um amigo. E o Éder foi um cara que foi meu colega lá na época do Bilac ainda. E eles trouxeram esse movimento para Santa Maria, começaram esse movimento lá na imobiliária do Éder, as primeiras reuniões, depois foi crescendo, foi vindo, entrou o Renan da Demicon, a Raquel da Ecosete também, nossa parceira lá daquela relação lá de 2017 também, né? E foi se criando, né? Foi se criando aquele movimento legal, e hoje 72 pessoas. A gente já está construindo negócios, supervisão junto com outros parceiros, idealizando. Então, cara, muita coisa legal está surgindo a partir daquele grupo ali. Que maravilha, parabéns. Isso é um movimento que sem dúvida é necessário, né? Porque empresário precisa andar com empresário. Inclusive até para complementar, a partir do nosso grupo, se lançou o segundo grupo. Então, hoje nós temos um grupo de empresários. Por regra desse grupo, nós não podemos ter concorrência dentro do grupo. Sim, então, é só um de cada segmento. Só um de cada segmento. Então, dentro desse grupo, a gente teve, que é o BNI, né? O BNI Coração do Rio Grande, que é o que a gente, a gente lançou. E agora foi lançado o BNI Medianeira, que é um grupo que está se criando e já está com 20 e poucos membros. Então, tu vê o potencial. O quinto mês em sequência, então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio... Não, fevereiro, março, abril, maio e junho. Esses 5 meses, o BNI Coração do Rio Grande foi o grupo que mais performou no sul do Brasil. Que tal? Foi os melhores... E são grupos, são centenas de grupos no Brasil, né? São no Brasil, são vários grupos, não sei te dizer o número assim de cabeça, mas são vários grupos, né? Os grupos normalmente são por cidade, cada cidade, dependendo do porte, né, comporta mais de um grupo. E ele tem algumas regras, né? O BNI é uma franquia internacional. E isso tem todo um regramento, tem toda uma metodologia, né, que a gente precisa respeitar ali para usar, né, a metodologia da franquia. E deu certo, né? Lançamos o grupo lá em outubro do ano passado, fechou aí, são 8 meses, né? Então, 9 meses. Agora a gente vai para o 10º mês do grupo e já temos todo esse resultado, né? Então, é o nosso grupo que mais performa no sul do Brasil, é o grupo que mais cresceu toda essa região, 70 e poucos membros. A gente já está maior que grupos de cidades maiores que a nossa, né? Então, a gente está maior, o nosso grupo é maior do que grupos até mesmo de Porto Alegre. Então, e já transbordou, né? Já temos esse segundo grupo que já está com 20 e poucos membros. Até eu quero ir lá visitar eles, é um grupo bem recente. Quero ir lá visitar eles. Quem é que está à frente do outro grupo? Quem está à frente do outro grupo é a Carla Facim. É corretora de imóveis? Não, a Carla ela representa a Prudential, que é seguro de vida. Seguro de vida, é uma das maiores do mundo, né? Se não é a maior. Inclusive, empreendedores de Santa Maria, quem quiser conhecer o BNI, manda uma mensagem aqui para o Maurílio, que ele compartilhe o meu contato, faço questão, é importantíssimo. Mas fala o teu Instagram, Cara, meu Instagram, @MarcosMRodrigues. Tá? Marcos M. Rodrigues. Isso. A gente vai colocar aí na telinha para o pessoal se conectar contigo. Isso. Tá? Marcos M. Rodrigues no Instagram. No Instagram. E aí vai conseguir se conectar contigo mesmo. Ali. Vai ver o Marcos postando as fotos ali do Henrique. Da prole. Dessa dupla aí. Isso. As fotos da dupla, a gente compartilha bastante conteúdo, né? Também seguir a supervisão, né? Supervisão Contabilidade lá no Instagram, @supervisãocontabilidade.
bastante conteúdo para quem está empreendendo, para quem está precisando de algum apoio, né? Então, também é uma bela fonte de conteúdo. E a partir dos 2 Instagrams, vocês podem me contatar lá que a gente faz o meio campo. Quem é empreendedor e quer participar de uma rede de empresários, uma rede de networking, para gerar negócio, para gerar soluções, a gente recomenda que vocês conheçam o BNI. Tá? E se no BNI Coração do Rio Grande já tiver a posição ocupada, já temos um segundo grupo aí do BNI Medianeira para receber vocês e ter essa rede de apoio. Um grande movimento que a cidade de Santa Maria merece. Quem ganha como um todo é a sociedade, né? Empresas mais sólidas, empresas mais robustas, melhor geridas e fazendo bons negócios e entregando produto de qualidade. Né? Uma das coisas que nos conecta aqui é realmente estarmos juntos com empresários. Empresário precisa andar com empresário. Né? E assim tu vai se tornar um empresário cada vez melhor. Tá? E o BNI, assim como a supervisão, assim como o contador, ele é um elo de ligação entre os empresários também. Exatamente. Precisa ser, né? Conectar os empresários. E eu quero que tu deixe um recado aqui nessa câmera para o empresário que está ali desejando crescimento para o seu negócio, desejando reconhecimento, desejando prosperar. O que tem no teu coração para dizer para esse cara aqui? Cara, ser empresário é talvez um dos maiores desafios da vida que uma pessoa pode ter. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita vontade, porque ser empresário hoje no Brasil é como se tu entrasse num campo de futebol, o juiz apita para começar o jogo, e no meio do jogo ele apita e diz assim, não é mais futebol, agora é basquete. Não tem mais gol, agora tem que acertar a cesta. E a regra do jogo muda no meio do jogo. E tu tem que ser muito bom para isso. Tu tem que ser muito bom para conviver com esse ambiente. Então, tu tem que estar muito bem acompanhado. Esteja bem acompanhado. Procure especialistas nas áreas que tu não é bom. O teu negócio depende disso. O sucesso do teu negócio depende disso. E uma das áreas que tu precisa ter um apoio e um acompanhamento e uma clareza é a contabilidade, é a área contábil, é a área tributária. É extremamente nocivo. Tu quebra uma empresa, uma escolha contábil, uma escolha tributária errada. E a responsabilidade social envolvida nisso tudo. Então, primeiro, esteja muito bem acompanhado. Segundo, nunca abra mão da qualidade do que tu entrega. Não abre mão. Vai fazer, faz bem feito. Se tu te dispôs a sentar na mesa para conversar com o Maurílio, faz bem feito. Se tu te dispôs a vir aqui fazer a gravação, como o pessoal está fazendo aqui, faz bem feito. Entendeu? Faz o melhor que tu pode. Porque é o melhor que tu pode que vai tornar a tua imagem perante a sociedade, vai te tornar a tua imagem como profissional e vai fazer com que esse cara que tu hoje entregou o bom produto, amanhã ele vai indicar outra pessoa, amanhã ele vai indicar outra pessoa. E é assim que o mundo dos negócios funciona. Não pensa que é uma placa bonita, que é uma marca legal, que é um site. Tudo isso é importantíssimo, não tenha dúvidas. Mas o que te mantém no mercado é a entrega. É a qualidade daquilo que tu entrega. E dentro da supervisão hoje, é o que a gente mais traz, cobra, estimula a equipe. Busquem conhecimento, se tornem diferentes, entreguem algo diferente. Olhem para o negócio do nosso cliente como se fosse teu, como se fosse tenta olhar com um ângulo diferente do que tu vem olhando até aqui. Tenta achar uma solução, traz para nós, vamos levar para o cliente essa possibilidade. Então, tu ser mais do que um contador. E pensando dessa forma, né, toda vez que tu entregar além do combinado, né, Maurílio? Toda vez que tu entregar além do combinado, tu vai ser um cara diferenciado.
tu vai estar te colocando numa posição diferenciada. Então, é muito importante tu fazer o básico muito bem feito e entregar além do combinado, né? Perceber. Isso para qualquer segmento. Qualquer segmento. Tu é um marceneiro. Cara, antes de tu instalar o móvel na casa da pessoa, vê se a parede está no nível. Se ela não tiver, já conversa com o dono da casa. Não sai enfiando teu móvel ali. Vai ficar feio. É o teu serviço que vai ficar ruim. Entende? Se tu é um contador, cara, se tu tá sem tempo, não pega mais cliente. Organiza a casa primeiro. Se tu é um prestador de serviço, cara, primeiro faz com que o ambiente propicie que a tua entrega seja adequada. É isso que tu vai te fazer jogar o jogo dos melhores. Senão tu vai jogar o jogo dos medíocres. Se é o jogo que tu quer jogar, tá tudo bem, né? Mas é o jogo que eu não quero jogar. Então, é por isso que a gente tá em outro... Tem que buscar estar em outro patamar, tem que buscar estar um nível acima. E para isso é a mentalidade que conta. Maravilha, baita recado, baita transbordo aí na vida desse empresário, desse líder aí que com certeza pode agregar esse valor que tu entregou aí, e só tenho que te agradecer, cara, e te parabenizar. Parabenizar pela trajetória, tu jovem, 36 anos, com toda essa experiência, pôde nos ajudar aí a transformar vidas, famílias e negócios. Sempre começa com a nossa própria transformação, sempre começa conosco. Exatamente. Né? E se a gente puder ajudar um pouquinho, ser um pouquinho de exemplo, né, para os nossos filhos, para as pessoas da nossa relação, é sempre importante. Né? Então, tenha certeza, Maurílio, que eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui, de ser teu parceiro nisso, de estar colaborando nesse movimento. Tenho certeza que é uma sementinha que tu planta aí que muita gente já está colhendo, né? E é importantíssimo, cara. Quem ganha é a sociedade como um todo. Sempre vai ser assim. E para finalizar, né? Muitas vezes a gente deixa, né, Maurílio, de dar uma informação, de dar uma solução, né? Quantas vezes eu já sentei com empresários e conversei, e nessa conversa surge uma solução. E esse empresário levanta da mesa, sai e não fecha contrato com a gente. Tu acha que isso de alguma forma me faz eu me sentir mal? Ou faz... Não, sabe? Esse cara, o mundo vai girar, e no momento, se não acontecer, tá tudo bem. Mas se ele precisar de alguém na nossa área, na minha área, que ele sabe que tem solução, de quem que ele vai lembrar? Quantas empresas se tornaram clientes da supervisão e vieram para conversar com a gente 1, 2 anos depois que a gente teve o primeiro contato? Então, não esquece, relação é uma coisa que não começa e termina agora. Ela pode começar agora e te dar um resultado lá na frente. Então, negócios e relacionamento é o que move o mundo corporativo, empresarial, não tenha dúvidas disso, né? Então, essa é a minha conduta, né? E é o que me guia como profissional. É uma mensagem poderosa, e para quem está com a visão muito imediatista, uma visão limitada ao curto prazo, saiba que é no médio e longo prazo que tu colhe os melhores frutos. Sempre. É no médio e longo prazo que tu vai ver realmente o efeito e a transformação acontecendo, porque Total. O tempo faz parte do processo, né? Nós podemos hoje aqui lança essa semente, pode produzir algum resultado no curto prazo? Sim, pode. Agora pode ter certeza que é no médio e longo prazo que os melhores resultados virão, né? Deixa aí o teu gostei ou teu não gostei aí no nosso episódio, tá? Se inscreve aí no nosso canal. Estamos rumo aos 10 mil empreendedores do bem aí no canal da Rede Empreendedores. Vamos batendo aí 9 mil, estamos chegando nos 9 mil, rumo aos 10 mil empreendedores do bem aqui no canal da Rede de Empreendedores. Nós temos essa visão, Marcos, formar um exército de empreendedores do bem,
que transformam vidas, famílias e negócios. E fico muito grato, muito honrado com a tua presença aqui. É um prazer. Um grande abraço, que Deus abençoe e prospere muito a tua vida, tua família. Nós todos, meu amigo, nós todos. E a vida desses caras aí, dessas pessoas que estão conosco até agora. Tá bem? Show. Um grande abraço. Muito Gratidão. obrigado. Valeu.